galera! Chegou o grande dia! É neste domingo, vestibular seriado da UPE, seriado 1 pela manhã, seriado 2 pela tarde. E eu gosto muito de acompanhar essas provas do seriado, uma vez que lá atrás, 2007, 2008, participei desse debate, da implantação do vestibular seriado da UPE, acompanhei de perto esse elogiável processo de ingresso da Universidade de Pernambuco. Infelizmente, esse ano, muitas atividades, não tive aquela oportunidade de trabalhar com vocês ao longo do ano, mas muitos vídeos aqui, muitas aulas no nosso canal, que eu creio que você que vai fazer a prova do seriado 1 já está bem preparado aí, para fazer essa prova neste domingo. Neste domingo, provas de língua portuguesa, 12 questões, matemática, 10 questões, física, 10 questões, língua estrangeira, 6 questões e 6 questões de filosofia. O que vai cair neste domingo? Você vai ver aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para dar moral ao canal, para que ele possa crescer mais e mais. E claro, baseado naquilo que a UPE trabalhou desde 2009, eu vou trazer para vocês um levantamento. Claro que em 2012, com a introdução de um novo conteúdo programático, a gente tem agora uma nova referência para a prova de filosofia. Mas a prova de filosofia, neste domingo, com certeza, vai aparecer o tema pensamento mítico. Conceituar o mito, as funções do mito, o mito no mundo atual. Isso mesmo. O que é o mito, professor? A UPE gosta muito de trabalhar a definição de mito como uma narrativa alegórica que tem como finalidade contar, narrar a origem de algo, de algum fenômeno da natureza. Então, a UPE sempre trata do mito, a palavra mito, do grego mitos, narrar, contar. E a UPE trabalha a média de 2 questões, tá? Geralmente uma questão tratando aí da definição de mito, da importância do mito, começando na Grécia Antiga, que vai desenvolver aí, a mitologia, trazendo para os dias atuais, tá bom? Então, o mito tem a marca da subjetividade. É você que elege hoje, por exemplo, o seu mito. O que vem a ser subjetividade? É justamente o mito que vai acionar a paixão, o sentimento, a sensibilidade, a emoção. Isso mesmo. Então, o mito ele é elaborado justamente para aliviar a angústia, o sofrimento do homem diante de um mundo assustador. Eis aqui uma das funções do mito: acomodar, tranquilizar o homem diante de uma realidade que está apavorando esse ser. Então, quando você está angustiado, você pode encontrar um refúgio, um conforto no mito. Na antiguidade, o mito está fortemente ligado à religião. Não esquecer que, só lembrando, que a religião grega é uma religião profana, uma religião politeísta, e você tem justamente os gregos narrando a origem a partir da mitologia. E hoje, professor, então vamos lá. O que é o mito? Uma narrativa alegórica. O que é alegórica? Alegoria. A utilização de metáforas, por exemplo, quando você pega histórias gregas, no caso, a mitologia grega muito rica nessas metáforas, com esse valor aqui, que eu estou falando, esse valor metafórico, esse valor, essa narrativa alegórica. Vamos lembrar, por exemplo, de Narciso, ao falar da beleza, daquela percepção que nós temos hoje, Muitas pessoas que exaltam a beleza de tal forma que pode até, porque Narciso conta lá na mitologia que ele
Ele se admirava tanto que quando ele vislumbrou a sua imagem, ele vai se matar porque não poderia aceitar uma outra pessoa tão bonita, tão bela como ele. Então o mito tem esse valor alegórico, essa perspectiva alegórica, no sentido de que podemos utilizar isso hoje, uma vez que no século XXI a gente encontra de fato muitas pessoas que praticamente, de fato, morrem para alcançar um padrão de beleza. Então o mito tem essa conexão com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Por isso que o mito é diferente da lenda do Saci Pererê ou de outras histórias contadas, tá? Com essa perspectiva de lenda, tá bom? Então, no senso comum, mito seria o quê? Mentira. O mito não é aquilo que condiz com a verdade, mas para a filosofia, o mito é uma saída, um escape, uma janela, uma porta para você compreender a realidade. E o mito busca explicar essa realidade utilizando metáforas. E no mundo atual, professor? No mundo atual, o mito está pulverizado, no caso, ele está difuso, ele está nas redes sociais hoje, ele está no YouTube, aquele youtuber que você gosta, de repente publica um vídeo, ele tem milhões de inscritos, publica o vídeo e de repente ele ganha muitas visualizações. Então, o mito hoje, a mídia elabora, constrói, fabrica muitos mitos, ainda nas mídias tradicionais e nessas novas mídias. Pegando os meios de comunicação, a rádio, TV, esses meios de comunicação considerados tradicionais, ainda há a fabricação desses mitos. E hoje, no Instagram, você tem no YouTube esses mitos fabricados. No mundo atual, o mito não está só ligado à religião. Como eu falei, ele está relacionado com a moda, com os esportes. Então você pode eleger uma referência, porque o mito atual, a UPE gosta sempre de trabalhar com aquela ideia de que o mito no mundo atual é um modelo exemplar, um modelo para ser seguido. Por isso você pode lembrar daquela palavrinha, imitar. Então, quando você imita alguém, você quer seguir os passos daquela pessoa. De repente, a moda, você quer imitar o jeito como a pessoa se veste. Então, sacou, pessoal? Mito no mundo atual, ele está difuso, ele está espalhado na moda, nos esportes, na TV, no rádio, nas redes sociais, tá? Na antiguidade, esse mito estava relacionado à religião, dificilmente eu poderia questionar, só que hoje eu questiono, eu indago, tá bom? Então, mito, narrativa alegórica, está relacionado à sensibilidade, à emoção, à subjetividade. As funções do mito: acomodar, tranquilizar, relaxar, deixar o homem tranquilo diante de uma dúvida, de uma incerteza. Ele encontra no mito, nas narrativas míticas, um escape, uma resposta para aquela pergunta que tanto deixa ele angustiado. E o mito no mundo atual está ligado aí à política. Veja que o próprio presidente da República recebeu esse título de mito, ou seja, alguém que pode ser seguido, guiado. Só que aí você pode dizer, não, ele não é meu mito, mas é mito para outras pessoas. Porque justamente o mito hoje, ao mesmo tempo que ele está espalhado aí, mas ele também é fragmentado. Se na antiguidade ele estava ligado à religião, hoje ele está relacionado a diversas áreas da vida humana, tá? No esporte, na religião, na moda. O mito no dia a dia. Olha, o mito, a palavra mito combina com um rito. O mito no dia a dia é a nossa repetição. Quando você canta o parabéns, é um ato mítico. Quando você lá na frente, fera, se liga aí, tá? Vê teu nome no listão, vestibular seriado 3 lá, classificado, uhul! Se você é nosso fera aí, homem, você vai justamente raspar a cabeça. Isso é um ato mítico, porque o mito está ligado, como eu falei, a um modelo exemplar, algo que se torna padrão. Galera, eu espero 2 questões neste domingo, tá? O vídeo está sendo feito agora, então, neste domingo, daqui a pouquinho já, Daqui a pouquinho, isso mesmo, você vai encontrar pelo menos 2 questões, eu creio 2 questões do pensamento mítico, tá bom? Acerta, tá? Então, professor, a prova de filosofia tem 6 questões.
duas pensamento mítico. E as demais? Eu creio que também mais duas questões da condição humana. Quando eu falo condição, é discutir o que é o homem, esse ser biológico, psicológico, social, que possui uma história, que cria cultura. Então, esse homem é um ser biopsicossocial, que desenvolve cultura para justamente garantir a sua sobrevivência. Mas quando eu falo em condição humana, é justamente tratarmos de temas que eu considero tipo algo inescapável, tipo a morte. A morte é uma condição humana, tá? O sofrimento também. E quando eu falo condição humana, a UPE lembra muito de uma escola filosófica chamada existencialismo, ou filosofia da existência, que tem como principal intelectual, que ele pode ser lembrado sim, Jean-Paul Sartre. Isso mesmo, Jean-Paul Sartre. O homem está condenado a ser livre. E essa liberdade tratada por Sartre é uma liberdade que provoca angústia, sofrimento. Então, segundo ele, a nossa vida é marcada por isso. Não há como escapar. Ah, professor, nem fale em sofrimento, viu? Esse ano foi complicado aí, essa preparação, essa ansiedade que eu estou aqui para essa prova. Então, galera, a filosofia da existência vem tratar desses temas de acontecimentos que eu classifico como inescapáveis. Ninguém escapa da morte, ninguém escapa do sofrimento. E claro, né, é uma filosofia muito importante para trazer reflexão sobre o drama ou os dramas, tá, dos homens, tá bom? E a condição humana também tratar também de aspectos positivos, como a cultura. A cultura se transforma também em uma condição humana, a comunicação, a linguagem humana. Então, a UPE pode tratar em uma questão, fazer uma reflexão sobre o homem, esse ser biopsicossocial, esse ser que tem sentimentos, esse ser racional, esse ser que comete erros, esse ser que desenvolve a cultura. Então, a UPE pode trazer uma questão abordando o homem, uma concepção filosófica, aí, lembrando da filosofia da existência. Uma outra questão pode tratar da linguagem humana e da cultura, tá? Porque eu preciso me comunicar, porque isso também colabora no processo de socialização, de humanização. Então eu espero duas questões de pensamento mítico, duas questões da condição humana. E para finalizar a prova de 6 questões, deve vir o quê? O pensamento grego. E quando eu falo pensamento grego, vamos lembrar rapidinho a gênese do pensamento filosófico. Isso está lá no conteúdo. Quando eu falo gênese do pensamento filosófico, a origem. Como surgiu a filosofia? Filosofia, né? Esse amor à sabedoria, esse apego à sabedoria, essa paixão pela sabedoria. Quando estudamos a história da filosofia, trabalhamos naquelas fases. O período pré-socrático, que antecede Sócrates, mas também não só isso, tá? Essa divisão não segue unicamente a questão cronológica, mas sim a temática em si. Os pré-socráticos são aqueles que vão discutir, buscar aquele ser primordial, no caso, aquele elemento primordial, o arquê, né, em busca do arquê. Eles vão analisar a físis, a natureza, buscando aquele elemento primeiro, a substância primeira. Ah, professor, mas pré-socráticos são todos aqueles antes de Sócrates, mas durante a vida, durante o debate que Sócrates desenvolveu, esses filósofos também existiam, sim. Muitos são contemporâneos de Sócrates, porque aqui a gente vai lembrar que não é só a questão cronológica, mas a temática. Então, a temática de um pré-socrático, também chamado de filósofos da natureza, esses filósofos vão ter como objetivo encontrar esse elemento primeiro. Então, Tales de Mileto, ele vai dizer que é a água. Aí você tem aquele debate bacana entre Parmênides e Heráclito. Tudo flui para Heráclito, mas aí para Parmênides, de permanência. Então, você tem esse debate interessante que a gente considera como a gênese, o início desse pensamento filosófico. O homem sai daquele pensamento mítico,
Mas isso não quer dizer que o homem abandonou completamente, não. Como eu falei, até hoje o mito é utilizado como referência. Mas agora ele vai buscar, no racionalismo, a compreensão de questões humanas. Agora, quem muda esse foco de olhar para a natureza, olhar para o homem? Lembrar dos sofistas. Sofistas, sofisma, aqueles que detinham, né, uma boa retórica, oratória, que ensinavam os jovens, né, justamente ter essa oratória para persuadir, enganar o outro, porque aqui você tem aquela concepção, né, do demagogo, que usa boas palavras para conduzir o povo. Por isso que Sócrates vai criticar bastante, né, os sofistas. E Sócrates, que não deixou nenhuma obra escrita, o que nós temos são relatos do seu discípulo Platão. Ele justamente vai trabalhar com a técnica muito importante, a maiêutica, né? Essa maiêutica que é o diálogo, a ironia, e sempre indagando o interlocutor para que ele possa encontrar as próprias respostas. No caso, o que é a vida? Aí Sócrates vem perguntar, mas o que é a vida para você? E aí tem um debate bacana, muito rico, tá? Então a UPE tem por tradição lembrar dos pré-socráticos ou filósofos da natureza, esses que sistematizaram sim já esse debate, agora focando na natureza. Quem traz para o homem são os sofistas. Eu posso dizer que o pensamento sofista já é um pensamento antropológico, ele vem centrar no homem. É só lembrar de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. E claro, trabalhar com essa trinca de ouro, né? Essa tríade que é Sócrates, Platão com seu mundo das ideias, o mundo conceitual, o mundo material, tá? E Aristóteles, que trouxe grandes contribuições na política, na ética, enfim. Então, duas questões fazendo aí alusão ao pensamento grego, duas questões da condição humana e um desdobramento sobre o que é o homem, a cultura humana, a linguagem humana e o pensamento grego, não. Pensamento mítico, duas questões. Então, duas questões, pensamento mítico, o que é o mito, funções do mito e o mito mundo atual, a condição humana, e lembrar do próprio Jean-Paul Sartre, tá? Que vem conceituar esse homem, então o conceito de liberdade também e o pensamento grego. Assim deve ser a prova de filosofia para vocês, né, que vão fazer daqui a pouquinho o professor Cruel já ia dormir se eu publicar esse vídeo, só para deixar mais ansioso. A ideia é deixar você tranquilo, tá? E na nossa programação cobertura total, não esqueça, você que vai fazer o seriado 1, 3 horas da tarde, a UPE deve divulgar o gabarito preliminar. Eu vou responder a prova com vocês, porque qualquer questionamento, a gente já constrói lá um argumento bacana, elabora um argumento para você contestar, enviar a contestação para a UPE. E às 5 horas da tarde, uma revisão bacana para as provas de segunda-feira, Sociologia e História. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente prova, que Deus possa abençoar de forma grandiosa cada mente, cada coração nesse momento, e eu torço para que todos vocês possam fazer uma excelente prova. Olha, a minha preocupação sempre em relação aos alunos do seriado 1 é a questão psicológica, a questão do nervosismo, da ansiedade. Então, controla. Eu creio que se você estudou bem desde fevereiro, se deu o seu melhor, deu o seu máximo, eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova neste domingo e também na segunda-feira, tá bom? Então, eu torço por todos vocês, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo no grupo, porque de repente aquele fera que não estudou tanto, né, durante o ano, aproveite esse vídeo, porque eu quero também que todos vocês, né, compartilhem para que outros também possam justamente fazer uma boa prova e depois dar o feedback, tá? A nossa meta é acertar todas as questões. Se ligar que a UPE utiliza fragmentos de textos, imagens, geralmente não explorando bem essas imagens nas questões. Se ligar também que aquela estrutura de vestibular, uma palavrinha pode desmanchar a alternativa. Se liga muito nisso, tá? Se aquela palavra ali, né, é prescindível, imprescindível, pode, não pode, a UPE de repente coloca uma palavra
que vem justamente alterar todo o sentido aí e deixar a questão falsa ou verdadeira. Então se liga nisso, leia com calma, olhe lá, a UPE geralmente coloca em negrito, né? Pedindo aí a correta ou a incorreta. Ter tranquilidade também na hora de passar a resposta para a folha do gabarito lá, né? A folha de resposta, se ligar lá no teu gabaritozinho, né? Marquei letra B, vai lá direitinho para marcar letra B na folha de resposta para não perder nenhuma questão, tá bom? Mas forte abraço, tem revisaço amanhã, não perca, tá? Sociologia e História para as provas de segunda. Agora vamos focar na prova deste domingo. Desejo a todos vocês um excelente vestibular seriado da UPE. O canal Isaqueu Silva está nessa torcida, em espírito e na mente aqui, olha, torcendo para que todos vocês possam fazer uma excelente prova. E mentalize, vou acertar todas de filosofia neste domingo, porque o professor Isaqueu disse que vai cair ponto a ponto da prova, da primeira questão à última questão. É isso aí, porque você sabe, o Fera Ligado não fica atrasado. Excelente prova do seriado, nesse ritmo aí, olha. Bacana, que é o nosso tema aí, né? Vai dar certo, meu povo. Confiança, guerreiros!